Olá, seja bem-vindo a mais um encontro com o conhecimento. Hoje nossa aula será de geografia e comentaremos uma parte da habilidade 201. Você já pensou em mudar de país? Quais são as dificuldades que um imigrante enfrenta? Você sabe quais são os tipos de migrações? E quais são as suas verdadeiras motivações? O que mais motiva as pessoas no processo de migração está associado, em primeiro lugar, à busca por trabalho e melhores condições de vida. É o caso que iremos abordar na aula de hoje, com o que conhecemos como fuga de cérebros. No entanto, existem outras motivações, como as perseguições políticas, que é o caso dos imigrantes venezuelanos que estão vindo para o Brasil, além de questões relacionadas às guerras. Para dar início às habilidades, vamos entender dois conceitos importantes. Primeiro deles, imigrantes. Está dizendo quem sai do país. Exemplo, os brasileiros que estão indo para os Estados Unidos. Já imigrantes com o I no início é quem chega ao país. Exemplo, os venezuelanos que estão chegando ao Brasil. Bom, passado isso, vamos entender agora os tipos de movimentos migratórios. Vamos começar abordando o êxodo rural. Êxodo rural é classificado como a saída em massa da população da área rural para a área urbana. O êxodo rural no país começou com a produção de açúcar, que fazia a população se deslocar entre as propriedades e as regiões mais produtivas. Mais tarde, durante o século XVIII, a mineração começou a atrair um grande número de camponeses para as regiões das minas. Já no século XIX, com o ciclo do café, os agricultores se mudaram para a região sul e região sudeste. E, ainda no final deste mesmo século, o fluxo de camponeses era em direção à Amazônia por causa da borracha. Entretanto, a partir de 1930, a industrialização brasileira começou a se intensificar e as cidades passaram a crescer em ritmo ainda mais acelerado, atraindo os trabalhadores do campo. Esse processo acelerou-se ainda mais na década de 50. Vem se estabilizando nos dias atuais, uma vez que por mais de 85% da população brasileira passou a viver nas cidades. Êxodo urbano. O êxodo urbano é um pouco mais raro, mas é quando a população das áreas urbanas migram em massa para as zonas rurais. Migração forçada. A migração forçada se trata quando o indivíduo se obriga a migrar de seu lugar de origem, geralmente ocasionado por catástrofes naturais. Recentemente, o Haiti, país localizado na América Central, viveu um grande processo migratório devido ao cenário de miséria econômica associado a um grande terremoto que afetou a região. Movimento pendular. Movimento pendular se trata do deslocamento diário para trabalhar ou estudar, onde no final de suas atividades retornam para suas residências os cidadãos de grandes metrópoles. Esse tipo de movimento podemos perceber nas grandes metrópoles brasileiras, onde muitos trabalhadores moram nas cidades da região metropolitana e se deslocam para a cidade grande, tanto para trabalhar como para estudar. Migração de cérebros. O termo migração de cérebros caracteriza o fluxo migratório de profissionais com alta qualificação que deixam o seu país de origem. Alguns países que vivem em extrema pobreza, como os países africanos, por exemplo, perdem seus grandes estudiosos e cientistas para os países centrais. No Brasil, entre 2018 e 2019, a Receita publicou um dado onde aumentou em 184% o número de brasileiros que fizeram declaração de saída definitiva do nosso país. Essa situação deve-se principalmente aos cortes que as áreas de pesquisa e educação sofreram. A migração de pessoas no mundo tem sofrido uma grande quantidade de restrições, principalmente relacionado à entrada de pessoas que são oriundas de países subdesenvolvidos e que querem entrar em países desenvolvidos.
Houve uma ascensão de governos mais conservadores, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que concentraram suas atenções principalmente nesse tema, criando leis que impedem a entrada de pessoas em seus países, com a justificativa de proteger a economia. O cenário de pandemia só intensificou ainda mais esse processo, pois nem todos os países que conseguiram os recursos necessários para vacinar a sua população, e por isso existe uma série de restrições à entrada de estrangeiros. É o caso do Reino Unido, que colocou uma série de restrições à entrada de brasileiros. Devido ao aumento das restrições, como a exigência de visto para entrar em um país, temos visto um aumento na imigração ilegal, onde pessoas se arriscam ao tentar cruzar as fronteiras de um país. Soma-se ainda, nesse processo de imigração, a xenofobia. Esse conceito refere-se sobre o medo ou a aversão a imigrantes. Muitos imigrantes relatam que estão sofrendo retaliações nas ruas ou nos bairros onde moram por conta de serem de uma origem diferente. É o caso, por exemplo, de brasileiros que vivem em Portugal, e é muito comum também observarmos esse tipo de situação no mundo esportivo, como o futebol. É muito comum brasileiros, argentinos, latino-americanos irem jogar dentro do futebol europeu, que é um grande centro esportivo, e lá sofrerem por serem de uma origem diferente. Vemos vários exemplos de faixas, torcidas cantando cânticos contrários à entrada de imigrantes dentro do seu país. Esse fato é um fato que vem crescendo bastante na Europa. Inclusive tivemos aí a saída da Inglaterra pela ascensão de governos que são totalmente contrários a esse processo de imigração, o que demonstra que esse tema de xenofobia vai ser um tema central nas próximas discussões, tanto da ONU, que vamos abordar mais à frente, como também das questões dos blocos econômicos. Dando sequência na xenofobia, você já escutou falar: esse pessoal vem aqui roubar o nosso emprego? Pois bem, vamos explicar um pouco essa questão. Existe um acordo do qual o Brasil faz parte, através da Organização das Nações Unidas, que o Brasil tem que receber esses imigrantes que estão fugindo, exemplo, de perseguições políticas ou problemas ambientais. A própria ONU, ela destina recursos para o país criar programas para o acolhimento desse imigrante. Então, por conta de todo esse discurso diplomático e por acordos realizados no Brasil, o Brasil ele é obrigado sim a receber essa população que está chegando em nosso território. Na aula de hoje falamos sobre o processo de imigração e os problemas ocasionados por ele. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um forte abraço, até lá!